Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O que é o Nubank hoje? Eu sei que boa parte das pessoas já sabem, pelo menos por alto, muita gente é cliente. Eu sou cliente do Nubank, eu tenho meu cartão também. E o pessoal vê, mas não enxerga a magnitude do negócio. Tem alguns números para passar pra gente, Cris, e falar um pouquinho desse IPO e depois a gente começa do começo pela sua história no mercado financeiro. Claro. Explicando um pouquinho do que a Malu falou, né? Quando uma empresa faz um IPO, tem uma porção de regras que a gente precisa seguir, né? No nosso caso, a gente fez dois, não satisfeitos, a gente fez dois IPOs. A gente fez um IPO nos Estados Unidos, outro aqui no Brasil, né? Um na B3 e um lá, na NYSE. Então, a gente está sujeito a várias regras do regulador americano, né, que é a SEC, e da CVM aqui no Brasil. E quando você faz um IPO, que é uma oferta pública, né, de ações, os reguladores eles estão muito preocupados em garantir que todos os investidores, o mercado todo, tem acesso às mesmas informações, né? Que ninguém fale assim, eu ouvi a Cris falando no podcast do Bruno que o Nubank não sei o que. Então, e aí essa pessoa tem uma vantagem sobre outros investidores, né? Então, durante um período antes e depois do IPO, a empresa só pode se comunicar através de documentos oficiais, né? O principal deles sendo o prospecto da própria oferta, né? E é isso que a gente chama de quiet period. Então, nesse período, a gente realmente não pode falar nada, não pode dar entrevista, não pode falar nenhum outro número e tal. E mesmo agora, sendo uma empresa pública, a gente também não pode, assim, por exemplo, eu não posso falar quantos clientes o Nubank tem hoje, porque a gente precisa esperar a divulgação dos resultados trimestral. Justamente para ninguém ter acesso. Mas a gente pode falar daquelas... Não, tem números o número que a gente tem... Pode falar os antigos. A gente pode especular. Pode falar os números do trimestre anterior, que já foram divulgados. Que foi o que estava no prospecto, né? Exato. Então, assim, quando a gente... no momento do IPO, a gente tinha 48 milhões de clientes, né? Que é cliente pra caramba. É muita coisa, né? Acho que a Argentina não tem isso de pessoas. Pois assim, a gente já fez algumas estimativas dessas, né? Tipo assim, se os clientes do Nubank fossem um país, né? Era um dos maiores países do mundo. E o Brasil é muito grande, né? Essa que é a realidade. E isso coloca a gente como uma das maiores, se não a maior fintech do mundo, né? O maior banco digital independente que a gente fala do mundo. Uma história começou, depois a gente vai falar disso, né? Há quase 9 anos atrás, quando a gente começou aqui no Brasil. A gente começou com cartão de crédito, mas já com uma visão de expandir isso, né, de realmente ter uma oferta ampla o suficiente para as pessoas não precisarem mais, se elas não quiserem, né, depender dos bancos tradicionais, né? E recentemente a gente também expandiu para o México e para a Colômbia. Então a gente já tem aí a gente está muito animado com os sinais iniciais que a gente está vendo, tanto no México como na Colômbia. O México está um pouco mais adiantado que a Colômbia, né? O México começou um pouquinho antes. Então, essa é um pouco da história que a gente trouxe para os investidores no IPO. E lembrando muito que é muito só o começo, né? É uma empresa, gente, não tem 9 anos, né? Tem 8 anos. Sim, muito então, a gente fez muita coisa em muito pouco tempo. E lógico que a gente tem muito orgulho de tudo que a gente já construiu. Mas é muito cedo ainda, sabe? A gente fala que é o dia 1, assim. Ainda tem tudo para fazer. Mesmo no Brasil, que é a operação mais madura, ainda tem muita coisa para fazer. Só para explicar melhor, não sei se ficou claro, o que é o IPO, para quem não entende nada. É como se fosse a entrada da empresa na bolsa, não é isso? Isso, você vende ações para o público. Mas quem assiste o podcast aqui há mais tempo, com certeza já está familiarizado com os termos. Chegou aqui nesse primeiro né? episódio. Não sei. Pois é, né? Por mim, que não entende, sei mas só falando o que é ter 48 milhões de clientes no Brasil, esse número já conta com clientes do México e da Colômbia. Mas a proporção, assim, quase nada comparado maioria, aqui. Né? Tá, seria mais ou menos assim. Se tem 5 pessoas em uma sala, uma é cliente do Nubank. Porque o Brasil tem 220 milhões de pessoas, é mais ou menos isso. Se você olha adultos, ainda é um em cada 3. Pois é verdade. População economicamente ativa. É incrível a marca atingida. Não, tem uns dados que saíram recentemente, assim, dos aplicativos que os brasileiros mais usam, né? Então, assim, o aplicativo de banco mais usado, né, no ano passado, 2021, no Brasil, foi o Nubank. E na home, né, na tela inicial dos celulares dos brasileiros, o Nubank é o 4º aplicativo mais presente, né? E na frente é só o WhatsApp, só a rede social, assim, WhatsApp, Instagram. Acho que a gente está na frente até do YouTube, se eu não me lembro. Caramba!
Que loucura. E eu até falei pro Bruno, quando a gente estava lendo o roteiro lá em casa, que o Nubank foi muito citado aqui nos podcasts, né? Ano passado a gente falou bastante, principalmente quando a gente falava de startup e tal. E era uma coisa que eu não entendia no início. Eu falava assim, mas gente, por que falam tanto do Nubank? Que tal esse Nubank? E eu não entendia a potência, né? O que que era. E eu acho que a gente vai conseguir esclarecer um pouco desses pontos do porquê que o Nubank é tão gigante, por que a gente fala tanto dele, do poder, né? Do quanto foi inacreditável a história que vocês fizeram. Inclusive, o Marcelo Toledo teve aqui, que foi uma das pessoas que participou trabalhou com a desse gente. início, né? Então, ele falou alguns números que foi bem legal. E também aí eu já dei uma... Ai, tô entendendo agora. E eu acho que é legal que a gente vai conseguir esclarecer pro público em geral também. Foi um dos cortes, é que o episódio não era sobre o Nubank, era sobre inovação. Sim. Daí ele citou o Nubank, né, Sim. como muita gente cita. Foi um dos cortes mais vistos aqui do canal. Só que esse é um efeito que eu já vi em vários vídeos meus do YouTube e de outras pessoas. Se você fala Nubank, tem mais visualização. O pessoal assiste mais, tem mais busca orgânica. Olha, por isso vocês estão me chamando há tanto tempo. Exato. Claro, Não é porque a gente gosta de você, é só pela